Olá, gente, boa noite. Hoje nós iremos falar da cocaína. A cocaína, sem dúvida nenhuma, é a substância mais emblemática de todas quando nós estudamos a toxicologia social. E aí, falando rapidamente o que é a cocaína ela é extraída de uma planta chamada Erythroxylococa. Aproximadamente 100 kg das folhas do Erythroxylococa é suficiente para se extrair aproximadamente 1 kg de cocaína. Bom, historicamente, as populações andinas ali do Peru, da Bolívia, mascavam as folhas da Erythroxylococa para poder melhorar a respiração. Por quê? Essas regiões elas têm uma elevada altitude, elas têm uma elevada altitude em relação ao nível do mar, ou seja, a coluna de ar, a coluna atmosférica é menor, e ao ser menor, a pressão é menor e, portanto, a quantidade de oxigênio, a concentração de oxigênio é menor. Então, para melhorar a respiração, como a cocaína ela é um broncodilatador, ela é um potente broncodilatador, essas civilizações mais antigas das regiões andinas, da Colômbia, do Peru, utilizavam a cocaína, mascavam as folhas da Erythroxylococa para melhorar a respiração. Ainda seguindo um pouco na história da cocaína, no século XIX a cocaína ela chegou a ser utilizada de maneira terapêutica para asma, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. A cocaína ela chegou a ser utilizada também em refrigerantes. Lá no século XIX, por volta de 1886, quando a Coca-Cola ela foi inventada, a cocaína de fato era utilizada. Tanto que o nome da Coca-Cola, Coca-Cola, na verdade, vem de dois extratos de duas plantas que são utilizadas, que eram pelo menos utilizadas na fabricação desse refrigerante. Vem da planta Erythroxylococa e vem da Nus Cola. Essas duas plantas são preparados dois extratos dessas duas plantas e são misturados, são utilizados na preparação da Coca-Cola. Então, de fato, inicialmente, existia extrato de Erythroxylococa na Coca-Cola. Portanto, a Erythroxylococa a gente sabe que contém cocaína. Mas aí o que é que acontece? Acontece que lá por volta de 1914, nos Estados Unidos, ocorreram 13 mortes que foram atribuídas ao uso de cocaína. A partir daí, a cocaína passou a ser proibida para fins não terapêuticos e, portanto, para a utilização em refrigerantes. Tanto que em 1915, a embalagem da Coca-Cola ela modifica, a formulação ela também modifica, e aí, de fato, passa a não ter mais extrato de Erythroxylococa e, portanto, cocaína. Existem algumas especulações, umas teorias conspiratórias de internet, essas teorias, que mas na Coca-Cola ainda deve existir lá a cocaína e tal. Hoje em dia nós temos métodos bastante eficazes dentro da toxicologia. A gente tem HPLC, cromatografia líquida de alta performance, cromatografia gasosa, espectrometria de massa, que são métodos que, de maneira relativamente simples, a gente conseguiria identificar se de fato tivesse ainda cocaína. Então, não passa de conspiração, de fato não tem mais cocaína na Coca-Cola. Referente ao padrão de uso da cocaína, a forma como a cocaína é utilizada, o principal padrão de uso da cocaína é a aspiração nasal. Então, os indivíduos dependentes, dependentes de cocaína, eles fazem carreiras, o que se chama de carreiras ou filas de aproximadamente 10 a 30 miligramas de cocaína e aspiram a cocaína no formato de cloridrato. Essa cocaína que é aspirada, ela é o cloridrato de cocaína. E aí esse cloridrato de cocaína ele tem um ponto de fusão em torno de 197 graus, é um ponto de fusão relativamente alto, que portanto ela não se presta a ser queimada, a ser fumada. E aí o que é que acontece? Acontece que misturaram o cloridrato de cocaína com bicarbonato de sódio e aqueceram isso. Ao misturar cloridrato de cocaína com bicarbonato de sódio e aquecer, o que se origina é a base livre de cocaína. A base livre de cocaína, por sua vez, tem um ponto de fusão em torno de 98 graus e se consegue fumar. A base livre se consegue fumar. O cloridrato de cocaína não se consegue fumar. Porém,
a base livre de cocaína, ela se consegue, é possível fumar a base livre de cocaína, e isso é o crack. O crack, ele tem se mostrado muito pior do que a própria cocaína, porque o crack, como é por via respiratória, como ele é fumado, né, portanto é por via respiratória, ele é praticamente todo absorvido, praticamente quase 100% acaba chegando no sistema nervoso central, né? Notem que por via nasal, por aspiração nasal, uma parte do cloridrato de cocaína que vai por essa via, ele já pode perder o efeito por meio da biotransformação, né? Como nós já vimos, as reações de biotransformação, hidrólise, oxidação, redução, né? Por meio dessas reações de biotransformação na aspiração nasal, parte da cocaína ela já pode perder efeito ali na própria mucosa nasal. Enquanto que por via respiratória, praticamente toda a substância ela é aproveitada. E isso torna o crack muito pior do que a cocaína, porque ele se torna relativamente mais barato do que a cocaína, já que praticamente nada se perde, né? E aí o que nós observamos hoje, né, são as cracolândias, né, nas cidades grandes, que tem sido um problema cada vez mais preocupante. Aí referente à biotransformação da cocaína. A biotransformação da cocaína, na verdade, os dois principais processos de biotransformação da cocaína são uma hidrólise do grupo benzoato, né? Nós já vimos que a cocaína nada mais é do que benzoil metilequigonina, né? Estão vendo aqui benzoil metilo, um grupo metil e a equigonina. A principal reação, as duas principais reações de biotransformação da cocaína são hidrólise ou do grupo benzoato, e aí se forma o éster metilequigonina, ou então a hidrólise, ou então ela vai sofrer hidrólise do grupo metil, e aí vai se formar a benzoil metilequigonina, né? Então vejam só, a benzoil metilequigonina, que é a cocaína, ela pode sofrer hidrólise e formar o éster metilequigonina, ou pode sofrer hidrólise do grupo metil e formar a benzoilequigonina. Atenção para não confundir. A cocaína, repetindo, a cocaína é a benzoil metilequigonina. Ao sofrer hidrólise, ela pode se transformar no éster metilequigonina, ou ela pode se transformar na benzoilequigonina, não benzoil metilequigonina. Atenção para não confundir. A benzoilequigonina, que é o produto da biotransformação da hidrólise, quando a hidrólise ela acontece no grupo metil, né, da benzoil metilequigonina, que é a cocaína. A principal via de excreção é a excreção urinária, né, por meio urinário. Eu já falei que eu não vou pedir excreção, eliminação, né, que eu não vou cobrar muito excreção e eliminação, mas aí sim a toxicodinâmica é muito importante, né? E aí como é que acontece a toxicodinâmica da cocaína, né? Os dois mecanismos, o principal mecanismo de toxicodinâmico da cocaína é por meio da liberação, do aumento da liberação nas sinapses de dois neurotransmissores excitatórios, da norepinefrina e da dopamina, né? Então a cocaína ela aumenta a liberação de norepinefrina e de dopamina nas sinapses, né? Existem estudos também que mostram que a cocaína ela pode inibir a recaptação, né? Então ela pode inibir também parte da recaptação desses neurotransmissores excitatórios, né? Então daí vocês podem imaginar, se ela aumenta a liberação de neurotransmissores excitatórios, como a norepinefrina e a dopamina, né, a gente pode imaginar que a cocaína ela é uma substância estimulante do sistema nervoso central, né? De fato, ela é um potente estimulante do sistema nervoso central. Como efeito tóxico, né, como efeitos, os principais efeitos tóxicos da cocaína, nós temos forte euforia, comportamento violento, convulsão, paranoia, manifestações auditivas, visuais, psicóticas também, né? E também temos alguns distúrbios respiratórios relacionados a esses efeitos tóxicos da cocaína, como hiperemia reativa, rinite, rinorreia, dispneia, bronquite, são os principais efeitos relacionados à intoxicação por cocaína, né? Mas aí o principal efeito, o efeito mais importante, né, da intoxicação aguda por cocaína, por benzoil metilequigonina,
são os problemas, os distúrbios cardiovasculares, né? Geralmente a cocaína ela aumenta a frequência cardíaca, ela faz vasoconstrição periférica, logo aumenta o trabalho cardíaco, e isso pode levar a infarto do miocárdio. Então, geralmente, a principal causa da morte por ingestão, né, por uma dose elevada de cocaína são problemas, são distúrbios cardiovasculares. Tá? Ok, gente, então essa foi a cocaína, né, a primeira parte aí da toxicologia desculpem, né, da parte da toxicologia social, né? Então, a cocaína, primeira parte. Assistam o próximo vídeo, né, por favor. Assistam o próximo vídeo da toxicologia social, né? E aí nós discutiremos isso ao vivo, tá bom? Valeu, muito obrigado aí, boa noite para vocês.